R. Lenz Produtora. Olá, seja bem-vindo ao Crente Podcast. Meu nome é Rafael. Seja bem-vindo. Já quero pedir para você se inscrever no canal. Hoje eu vou entrevistar aqui o meu amigo Luiz Alexandre Comba, né? Ele que veio lá de Belo Horizonte, é escritor, possui curso em apologética cristã pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, pesquisador e procurador do Estado de Mato Grosso e pós-graduado em Direito Público. O Luiz Comba, ele explica a existência de Deus em um livro baseado nos anos de investigação científica sobre a genética. Ele foi ateu por muitos anos, né? Se tornou ateu, mas ao descobrir uma síndrome rara no seu filho recém-nascido, começou a buscar um caminho que unisse a ciência e a fé. Então hoje eu quero que vocês conheçam aqui o Luiz Alexandre Comba. Meu irmão, muito obrigado aqui por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço pelo convite, Rafael. É um prazer estar aqui no Crente Podcast. Eu quero que todos os nossos espectadores sejam abençoados e que nós tenhamos uma mensagem que possa fazer sentido para as pessoas, atingi-las positivamente. Amém. Seria de tão longe aqui para cá, né? Para São Paulo. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, né? E vamos falar um pouquinho do seu livro também, hoje, né? Da sua história, do seu testemunho. Você que se tornou ateu, quero conhecer um pouquinho dessa história, como que foi isso, como que você conheceu o Evangelho, né? Foi um processo, né? Um processo. Né? E eu queria que você começasse a contar um pouquinho da sua história, como que foi esse processo de você se tornar um ateu, né? Isso. Eu nasci numa família católica, só que não praticante. Então, na minha infância, eu tive muito pouco contato com a religião, de uma forma geral. Era algo assim, distante, né? Eu ouvia falar, de vez em quando, na escola, alguns professores falavam de Jesus Cristo, e aquilo, eu não me conectava com aquilo, mas eu era uma criança iluminada. Eu tinha aquele amor divino dentro de mim e ele era muito presente. Então eu conseguia sentir o que as outras pessoas estavam sentindo. Eu tinha uma empatia muito grande e eu me preocupava muito com o que os outros estavam sentindo. Eu lembro muito fortemente assim, de como eu me sentia abençoado também durante até meus 13 anos de vida, digamos. Agora, ali, quando eu comecei a ir para um colégio maior, e era um colégio, inclusive, católico, e eu comecei a receber uma doutrinação materialista dentro de um colégio católico, especialmente na área de biologia, em que me apresentaram ali o darwinismo, e eu achei aquilo muito bonito, uma explicação para o mundo que não precisasse de uma força maior, como se a ciência materialista pudesse explicar tudo. E aquilo me comoveu, me convenceu. Então, eu passei a achar bonito ser ateu. Então, eu me identificava como ateu e minha família não estava se preocupando com isso. Não se preocupou com isso, por serem não praticantes. E então, eu comecei a ser guiado por esses valores mais materialistas. Aquela luz que eu tinha, ela começou a se apagar aos poucos e eu comecei a seguir um caminho um pouco mais hedonista, digamos, um caminho em que eu estava mais preocupado com o meu prazer imediato e não tanto como as outras pessoas estavam se sentindo. Isso acabou moralmente me levando para um rumo que eu não gostava, que eu acabei percebendo que não era um rumo bom. Uhum. E como que, você falou que estudou num colégio, faculdade católica, é isso? Isso. Mas como que é essa questão? Porque seria uma universidade, uma escola cristã e ensinava coisas ateu? Como que era isso? Assim... Materialista, que você disse, né? Materialista. Dentro da escola católica, formarista, eu recebi, especialmente professores mais vinculados à área das ciências exatas e biologia, ideias muito materialistas, e a principal delas é o darwinismo. Então, o darwinismo é uma mentira contada dentro de todas as escolas do Brasil, independentemente da filiação católica dela. E eu não percebia isso, né? Eu não tinha
esse nível de percepção. Eu estava dentro de uma escola católica que também era praticamente não praticante. Era uma escola que, na verdade, se dizia católica, mas hoje eu vejo que também eles não cultivavam os valores cristãos. Então, eles não me transmitiram os valores cristãos e pelo contrário, eles estavam de forma... Estava no nome. De forma sorrateira, me colocando valores materialistas, pelo contrário. O que eram esses valores materialistas? É acreditar que o universo poderia ser explicado sem Deus, que Deus não precisa existir. E a principal doutrina nesse sentido é o darwinismo, porque o darwinismo tenta explicar a vida, tenta explicar, digamos, como as espécies evoluíram sem que haja necessidade da intervenção de uma mente inteligente, de um Deus criador. E a partir disso, isso chama determinismo, né? Então eu comecei a acreditar que tudo no universo era uma resposta da lei de ação e reação. Então que não existia nem livre-arbítrio. Eu comecei a acreditar que livre-arbítrio era uma ilusão. Que meu estado atual era uma consequência de tudo aquilo que eu tinha vivido antes e que eu não importava o que eu quisesse fazer, o meu futuro seria sempre o mesmo. Eu não teria como influenciar o meu futuro. Eu cheguei a acreditar nisso, que não existia nem livre-arbítrio. Mas antes você acreditava que Deus existia? Antes eu acreditava. Mas não era um tema que preenchia a minha vida, né? Eu não vivia a religião. Então era algo assim, só falar, eu acredito. Acredito. O pessoal falava isso. Sim. E não exercia, não procurava. Tinha profundidade, né? Não tinha profundidade. Experiência real. Exato. Entendi. Tinha experiência assim, de coração, eu sentia aquele amor, mas é uma coisa assim, muito da infância, né? Que eu acho que a gente carrega na infância de uma forma mais clara. Entendi. Aí você vai indo pra lógica, você começa a fazer sentido o que estava te ensinando. Sim. Na época fazia muito sentido, hoje eu vejo que não faz, né? Na época fez muito sentido, eu fui arrastado junto com aquela onda, digamos, né? Eu me deixei levar e aquilo pode parecer um pouco inocente, mas como subverteu as minhas crenças, a partir das minhas crenças surgem meus pensamentos e depois dos meus pensamentos as minhas ações. Então as minhas ações começaram a refletir valores que são materialistas, ateu. E isso deu ruim, digamos, né? Foi começando aos poucos a me levar a fazer coisas que eu não faria. Coisas que, digamos, com a moral questionável, né? Entendi. Então eu fiz coisas de que eu não me orgulho. E isso me levou a sofrer muito. E nesse processo de sofrimento, inclusive, foi uma das chaves viradas em que eu reencontrei Deus. Mas antes disso mesmo, eu parei de me denominar agnóstico ateu, e comecei a me denominar agnóstico. O agnosticismo é basicamente, dá para falar que é uma linha do ateísmo. Você conheceu o agnosticismo lá na escola também? O agnosticismo, eu não estudei o agnosticismo. Eu me declarava agnóstico no sentido de que eu acreditava que era impossível saber se Deus existe ou não, por ser algo que a gente não conseguiria ver, ou sentir, ou provar. Então eu considerava também irrelevante para a minha vida, se Deus existe ou não. Então, exatamente dentro dessa ideia do materialismo que pautava as minhas ações, continua sendo a mesma coisa. Então, se é irrelevante se Deus existe ou não, então não há quem possa me julgar, por exemplo. Se não há quem possa me julgar, eu sou livre, digamos, para buscar o meu prazer ao máximo. E, às vezes, independentemente de como o outro vai se sentir dentro daquela minha ação, né? Dentro daquela minha... porque daí você abandona os princípios, né, cristão? Abandona os princípios. Eles ainda... Eles falavam comigo, só que de vez em quando eu escolhia testar, esquecê-los, sabe?
Mas eu sentia, por exemplo, eu sabia que estava errado, sabe? O coração fala, você está fazendo errado. Mas eu me convencia na minha razão de que não existe certo e errado, não existe bem ou mal. E aquilo, na minha razão, que predominava na minha vida era a minha razão, eu achava que a razão era dona de tudo dentro da minha vida, eu conseguia, digamos, suplantar o meu coração que estava falando que estava errado, e eu dava vazão para essas ações dominadas pela razão, sofrendo e depois também colhendo frutos podres, digamos, né? E isso aos poucos foi me mostrando que eu não estava no caminho certo. O que seria o que você mudou no seu modo de viver, assim, que te prejudicou? Esse é um assunto assim que eu já me perdoei a respeito de tudo que eu fiz, né? Eu entendo, porque eu era uma pessoa jovem, mas eu, por exemplo, tive namoradas que eu as traía. Foi uma das coisas que eu fiz. E isso as consequências, né, pra você. Isso assim, eu fazia sabendo que estava errado, mas independentemente de saber que estava errado, era como que eu quisesse experimentar aquilo. Por algum motivo. Eu queria experimentar aquilo e... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo sabendo que era errado, aí você se torna ateu, né? Bom, nesse contexto mesmo você se tornando ali ateu, negando que, né, você estava negando ou estava com dúvida, assim, se Deus existia ou não? Ou eu acho que você tinha no fundo algum sentimento que aquilo era errado? Eu tinha. Eu acho que eu nunca abandonei totalmente a ideia de que Deus existe. Eu acho que eu me dizia ateu como se fosse racional, uma saída racional para justificar aquilo. Então, no fundo, eu sentia a presença de Deus, especialmente nessas... Parece que o coração torce, né? O coração fala com a gente. E eu sentia, nesses momentos, que aquilo estava errado e eu decidi ignorar o que o meu coração estava me dizendo para seguir minha razão. Era bem, assim, algo... Porque a gente olha para a natureza, a gente olha para tudo que Deus fez, é impossível a gente não sentir, né? A gente vê que existe algo, né? Tudo que foi criado por, né? Foi criado por Deus. E geralmente quando a gente entra para uma faculdade, uma instituição, eu já estudei também em universidade, só que eu já estava maior, graças a Deus por isso. E eu vi o quanto que eles realmente tentam manipular você, separar a fé ali, só que trazendo no sentido de que nós podemos ser quem nós queremos, que nós somos manipulados pela mãe, pelo pai, pela sociedade, pela igreja. E aí ele começa a ensinar isso e depois lá na frente ele vai dizer, mas quem que é você? Você é o que te ensinaram, o que te falaram? Ou você é uma somatória, ou você pode se tornar e fazer o que você quiser, né? E eles conseguiram, eu lembro que na época que eu estudava na universidade, eles conseguiam pegar muitos jovens e adolescentes. Nós adultos não, porque nós adultos estavam com a cabeça mais formada. Mas, e eu, assim, como ele vai entrando sorrateiramente, eu vejo que é algo muito, muito fácil de pegar as pessoas, né? Sim. Algo que domina. Você vê que aonde as universidades hoje onde é muito difícil essa questão, né? É uma linha de atração, digamos, do anticristo, que tem até um nome muito forte em inglês, chama Pursuit of Happiness,
A perseguição da felicidade. Então, assim, eles fazem você crer que o que importa é ser feliz. E, para isso, faça o que for necessário para ser feliz. E parece bonitinho, né? Mas isso te encaminha para abandonar a vontade de Deus. Então, é a mesma ideia da propaganda feminista, no sentido de que o lugar da mulher é onde ela quer. Eu digo, lugar de homem e lugar de mulher é onde Deus quer. Então, eu vim aqui com um propósito específico. Hoje eu estou encontrando esse propósito específico, que é falar das coisas que eu vou falar aqui. E quando eu largo isso para fazer o que me dá prazer, puramente, eu estou abandonando o que Deus tem para mim. E é bem nessa linha mesmo que você, Rafael, expôs aí na faculdade. Eles trazem muito isso mesmo. Muito bem. Quando você... Agora tem uma curiosidade. Quando você vai para a universidade, quando você começa a ter aquela transformação na mente para negar a Cristo e se tornar um ateu, você forçou? Houve um conflito ali na sua mente ou foi fácil para você? Não, foi difícil. Foi difícil assim, as primeiras quebras de regras morais, de mandamentos morais que eu fiz, né, que eu quebrei, foram conflituosos dentro da minha cabeça, foram sofridos mesmo. Foram... eu sentia que eu estava perdendo a minha essência. Quem era você? Mas isso não me impediu na época. Então, é difícil explicar por que eu fiz o que eu fiz, né? Mas, especialmente agora, em retrospectiva. Foi uma coisa sorrateira. Né? Mas era um contexto, né? De uma juventude, de querer aproveitar a vida, Entendi. De toda essa doutrina que a gente falou, de Pursuit of Happiness, fala muito em Bliss, né? Procurar o estado de encantamento, e isso me encaminhou para onde me encaminhou. E graças a Deus, ele se revelou para mim depois de alguns anos. Eu tinha aproximadamente 26 anos. Eu estava num estado de sofrimento intenso, inclusive quando ele se revelou para mim. Eu senti uma experiência transcendental, vamos dizer assim, que eu acreditava que eu ia morrer naquele momento. E meu coração estava disparado, não desacelerava. E eu comecei a achar que eu estava tendo um ataque cardíaco, algo parecido. E sofrendo com essas questões assim de inseguranças do meu ser, tremendas, porque eu já não sabia quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui e por que está tudo tão ruim na minha vida, porque eu estou fazendo as coisas que eu faço e sofrendo muito. Quando a ideia de Deus, até a palavra Deus veio na minha mente. Eu estava num ciclo de espiral que eu não conseguia sair desse processo de pensar, eu vou morrer, meu coração está batendo disparado, não para de acelerar, meu Deus, eu estou tendo um ataque cardíaco. E quando eu pensei em Deus, esse ciclo instantaneamente se desfez. Eu senti calma, paz, tranquilidade naquele instante. E eu não pude deixar de reconhecer o poder dele naquele momento. Foi muito claro que ele me estava resgatando daquele momento de extremo sofrimento. E hoje eu sei que ele tinha planos muito grandes em termos de divulgação da palavra mesmo. Sim, claro. E então ele estava me resgatando porque ele sabia desse meu potencial e que hoje eu estou extravasando. Às vezes Deus permite, né? Que a pessoa vá lá, experimente, depois ele volte para contar como é que foi, né? Isso. Para que outras pessoas não caiam também, né? Exatamente. E você disse que você você foi gnóstico, né? Agnóstico, perdão. Você era ateu e depois começou a... O que seria o agnosticismo? O agnosticismo, eu até explico isso bem no livro, é uma linha filosófica até capitaneada ali por Immanuel Kant, no sentido de que
Deus sendo um ser transcendental, a gente não poderia apreendê-lo com a razão. Ou seja, seria impossível a gente ter uma confirmação racional da existência de Deus. Então, a única forma de alcançar, de sentir, de ter qualquer tipo de contato com Deus viria do transcendente, né? Viria da fé, viria da metafísica, digamos. E no meu caso, isso é a linha filosófica. No meu caso, eu usava o agnosticismo, não tem como saber se Deus existe ou não, mas como uma forma de justificar a forma internamente, para mim mesmo, né, o meu comportamento. E eu, aos poucos também, exatamente naquele momento que eu estava descrevendo, eu senti Deus com meu coração, de forma clara, ele me resgatou, e ali eu parei de me denominar agnóstico e me tornei cristão, efetivamente. Não foi, assim, uma epifania, no sentido de que, a partir dali, eu resolvi tudo, né? Não foi, talvez, acho que o exemplo de Paulo bíblico é um caso, assim, extremo de que a pessoa dá água para o vinho da noite para o dia. Não foi o meu caso. Eu passei por um processo de espiritualização, de aprofundação da minha religiosidade, da minha conexão com Deus, que foi relativamente longo. Óbvio que para Deus 10 anos não é nada, mas foram uns 10 anos aí até hoje. Desde que eu conheci Deus com meu coração até hoje foram 12 anos. E muita água passou debaixo dessa ponte. Como que a sua família te enxergava assim? Você se tornou ateu e a sua família, como que eles te viam? Eles tentavam te convencer ou não? Não, minha família não se preocupava muito com essa parte da minha crença. Acho que também eles não se preocupavam tanto nem com a própria. Tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Meu pai até, nos últimos anos, ele se tornou um pouco mais espiritualizado. Mas não se preocuparam tanto e não foi algo que eles ativamente agiram para modificar qualquer coisa. Eu encontrei um pouco mais de respaldo nos meus sogros, que cultivavam mais a religiosidade e me introduziram. Após essa minha experiência transcendental que eu conheci Deus, eles me levaram para conhecer algumas coisas e a partir dali eu busquei o que me completava mais, o que fazia mais sentido para mim. E é onde eu cheguei a uma linha do cristianismo que chama neantropia, que busca o resgate do homem à imagem e à semelhança de Deus. Porque a gente está muito degenerado. Eu falo bastante sobre isso, inclusive lá no meu Instagram, Código de Deus, em vários aspectos, não só no aspecto espiritual, mas no aspecto físico mesmo. E isso decorre de vários hábitos modernos que a gente vem adotando. E então, minha família, eu recorri bastante aos meus sogros, que me deram esse respaldo introdutório para eu entender um pouco mais de Cristo, para eu estudar um pouco mais a Bíblia e especialmente em termos de moral cristã. Eu lembro que o assunto que me preocupava mais era moral cristã. O que o Evangelho quer nos dizer em termos de moral, de como eu devo me comportar. Isso foi o foco inicial dos meus estudos. E porque eu precisava fazer uma correção de rota. Então esse foi o meu foco. O seu jeito de ser assim, vê se eu estou correto, né? Assim, é só uma pergunta. O seu jeito de ser assim é um jeito metódico. Me parece ser, né? E Deus, ele faz cada um com o nosso jeito de ser, o nosso modo de pensar, e ele nos forma, né? A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele nos forma dentro do ventre, e ele diz que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conheceu. Já nos conheceu, né? Então, o seu jeito de ser assim, metódico, a sua forma de pensar, que é bem específica, acho que muita gente vai se identificar isso com
ou sua forma, até queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como você acredita que Deus ele usa essa forma de ser sua hoje, do modo de pensar hoje seu? Isso ficou muito claro. O lado racional sempre predominou na minha vida, e isso foi boa parte das causas que me levaram àquele momento em que eu me tornei ateu. Mas eu percebi que após me converter, eu não precisava abandonar a minha racionalidade, porque inclusive é um mandamento bíblico que devemos amar Deus de todo o coração e de todo o nosso entendimento. Então, eu busquei entender Deus e eu entrei de cabeça numa jornada para desconstruir as narrativas que tinham me contaminado. Então, no livro, eu desmonto a narrativa do agnosticismo, no sentido de que não é possível se ter um conhecimento racional de Deus. Isso é bem simples de desenvolver um raciocínio. Eu falo que é um raciocínio de quinta série. A gente consegue entender por que a gente consegue apreender Deus racionalmente. E, basicamente, a ciência diz, tem uma linha da ciência que diz que é impossível comprovar Deus, porque ele não seria, não é possível reproduzi-lo em um laboratório, digamos, não é possível vê-lo, senti-lo, em tese, né? Não é possível gravá-lo em vídeo. Porém, nós estamos cercados de evidências, de inteligências do passado, ou inteligências que deixaram a marca no mundo, que a gente não está vendo, que a gente não está sentindo, que a gente não está ouvindo nem gravando, e que a gente tem certeza de que aquilo foi um rastro deixado por uma inteligência. E Deus é a inteligência suprema, criadora de tudo que é. Então, quando nós vimos, por exemplo, a gente pode ir numa cachoeira, a gente vê uma pilha de pedras formando um triângulo, né? Uma pirâmide de pedras. Ou não interessa. Pode ser uma pilha formando qualquer formato. Qualquer pessoa, qualquer idade, vai notar ali que um ser humano passou e montou aquelas pedras, né? Não foi o acaso, não foi uma força natural, não foi ação e reação que montou aquelas pedras. A gente não está vendo quem montou, a gente não sabe. Pode ter sido uma criança, pode ter sido um adulto, mas a gente sabe que um ser humano foi ali e montou aquelas pedras. Então é evidente que a gente consegue capturar a inteligência, a marca da inteligência. Uhum. E ela deixa rastro, né? A inteligência, o campo das ideias deixa rastro no mundo dos fenômenos. Então o Kant, que eu até mencionei, ele falava que o que é fenomênico não concilia com o numênico, que é o mundo da verdade, o mundo das coisas como elas são e o mundo que se apresenta para nós. Não consegue se comunicar, mas isso é claramente falso. Nós vamos até uma pirâmide no Egito, nos deparamos lá com hieróglifos. Se qualquer cidadão sugerisse que aqueles hieróglifos surgissem do acaso, da erosão ou de alguma corrente de água que passe ali, seria taxado como louco. Não existe causa material adequada para explicar uma escrita de nossos antepassados, sabe? Então, eu percebi que Deus, sendo uma inteligência, ele pode também deixar rastros. Ele pode deixar rastros no universo, e ele deixou. Ele deixou claramente rastros que a gente pode compreender e entender racionalmente. O principal deles é o DNA. O principal deles é o código genético, que é o que eu trago de forma complementar para destruir o ateísmo. E aí eu faço uma linha de argumentação também simples, um pouquinho. A gente precisa resgatar um pouco mais de ideias lá do colégio, especialmente em termos de como que o DNA funciona, mas também é muito simples de entender como que Deus está comprovado ali no DNA. Eu vejo que, vê se eu tô certo, tá?
eu acredito que Deus ele pode usar uma pessoa racional também. É necessário. Claro. É necessário que haja pessoas racionais também no mundo, né? Não só pessoas que não são. Porque se todo mundo fosse racional demais também, não teria um mundo equilibrado, né? Sim. Tem pessoas que são mais emocionais, a gente pode falar isso depois. Tem pessoas que são mais racionais. Inclusive, dentro da igreja, mesmo a gente se indo pro evangelho, isso não vai mudar. A gente vai ter esse lado racional e a gente vai ter que encontrar um equilíbrio, né? Sim. E hoje você encontrou esse equilíbrio? Na minha vida privada eu encontrei muito o equilíbrio. Hoje eu sou uma pessoa muito que consigo sentir. Meus sentimentos estavam bloqueados naquela época, que eu me denominava ateu. Eu me proibia sentir, né? Porque se a gente for achar a explicação pra tudo, a gente fica meio louco, né? Assim, tem muita coisa que a gente não consegue compreender ainda. Agora, no lado da minha missão, hoje eu sinto que predomina a razão ainda. Então eu trago uma visão de como acessar Deus de uma forma mais racional também. Não que eu não acesse pela fé Deus, né? Eu busco a comunicação por oração, eu busco sentir o que Ele está querendo para mim, mas eu percebi que a forma mais acessível, isso até qualquer ateu tem acesso a essa comunicação com Deus, é a ouvir a sabedoria do nosso corpo, porque Deus impregnou o nosso corpo com a sabedoria dele. Está esculpido ali no DNA. Nosso DNA é a perfeita representação do que é imagem e semelhança de Deus na criação dele. Uhum. Então, nós fomos criados para sermos perfeitamente saudáveis. E quando o nosso corpo está nos dando sintomas de doenças, ele está nos dizendo o que devemos fazer. Só que a gente parou, começou a ignorar, começou a silenciar isso com remédio, basicamente com remédio, né? Não é à toa que a cada esquina que a gente anda aí tem uma farmácia nova. Talvez um dos segmentos da economia que mais crescem, né? Lá em Belo Horizonte, onde eu vivo, cada esquina tem uma drogaria. Eu tô insistindo nessa questão da racionalidade, porque, tem pessoas que são racionais e às vezes acham que isso é uma coisa errada, acho que é algo que tem que ser mudado, e às vezes não é isso, às vezes a pessoa ela precisa ver o que Deus quer com ela com isso. Porque eu até queria mencionar aqui 1 Pedro 3,15, ele fala assim, ele vai falar assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Nós vemos aqui que você se encaixa com, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então a Bíblia ela vai falar que a nossa fé também tem que ter uma racionalidade. E até mesmo a gente, em 1 Pedro 3,15 vai falar que a gente precisa estar preparado para responder a razão da nossa fé. Por que nós acreditamos? Né? Que é o que você faz hoje, né? Hoje o fato de eu ter convicção racional na existência de Deus reforça muito a minha fé. E eu entendo, por exemplo, que eu sou literalmente santuário de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e o templo de Deus habita em vós, o Espírito de Deus habita em vós. Isso acho que, não vou me lembrar exatamente qual que é o versículo, mas hoje eu entendo isso de uma forma literal. Meu corpo foi criado por Deus de uma forma maravilhosa, e ele é feito para ter plena saúde, para resplandecer a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra.
E então isso me veio através da razão. Então é um reforço de fé para quem lê o livro, por exemplo, e entende que o DNA carrega a sabedoria de Deus, a gente pode se comunicar com o DNA, digamos assim, a gente pode se comunicar com o nosso próprio corpo, porque nós não somos nosso próprio corpo. O corpo é criado por Deus, nós habitamos ele, e nós podemos ouvir Deus através do corpo também, não só através de orações. Isso para mim foi algo transformador. Eu tinha uma saúde muito debilitada, digamos assim. Eu não era doente, mas eu tinha um estado inflamatório crônico, tinha muito sobrepeso, eu vivia com dores, eu não tinha disposição física, mental para fazer nada, vivia cansado. E hoje eu vivo o oposto, eu vivo um estado de inflamação crônica baixíssimo, eu tenho muita disposição para a vida, eu tenho muito, digamos, vontade de viver. Eu busco a vida, assim, eu não me escondo mais da vida, sabe? Então, algo grandioso veio da minha razão. E eu espero poder, com a minha razão, inspirar muitas pessoas. Sim. Tem muitas pessoas que têm essa característica como eu, sim, de serem mais racionais e que às vezes não conseguem até crer em Deus, mas às vezes não ter fé em Deus por falta de entendimento. De entendimento mesmo, entendimento racional. A gente não pode negligenciar. Deus nos criou com a nossa razão. Deus é a razão também. Sim. Então, é importantíssimo a gente buscar amá-lo com o nosso entendimento. O que você diz assim que essa característica racional sua é forte e essa parte mais da espiritual, né, que você precisa colocar sua fé mais em ação, como que você pratica isso no seu dia a dia? A fé? Como que você aprendeu a... Acredito que foi um desafio nesse processo, né? No começo lá. Talvez o maior desafio da minha vida. Experimentar de forma plena o potencial espiritual que eu tenho. Eu sei que o potencial espiritual que eu tenho é grande. E eu tenho ativado, né? Eu já não tenho amarras de ceticismo que me prendem em termos de experimentar, de viver experiências transcendentais, experiências espirituais mesmo. Eu já vivi coisas que são assim, que eu não preciso mais da parte racional para entender que Deus existe. Pelas experiências espirituais que eu tenho. Mas o foco do meu trabalho é dentro da parte racional ainda, sim, porque é o propósito, é a missão que eu sinto que Deus colocou na minha vida, né? Eu gosto até de chamar daquilo que Cristo me chamou, como Cristo me chamou a servi-lo. E eu senti que eu fui marcado mesmo por Cristo. Eu fui marcado, teve uma experiência específica que um terço que eu pendurava no meu carro se desprendeu do retrovisor, se desprendeu de forma inexplicável, porque o terço você passa ele por cima do retrovisor. E no caso, ele se desprendeu sem ninguém passar por cima, de forma magnética. Ele se pendurou na minha mão, que estava ao volante. Aqui, exatamente na palma da minha mão. Naquele momento, eu fiquei muito impactado. E depois eu fui entendendo o que aquilo significava. Aquilo era uma marca e que Cristo estava me chamando para ser servo dele. Foi um processo eu entender tudo isso. Eu achava que era um aviso primeiro,
Enfim, eu não entendi o que tinha acontecido. Minha esposa estava do meu lado, também ficou sem entender o que estava acontecendo. Mas ele permanecia íntegro, né? Ele não tinha se rompido para, digamos, explicar, né? Ele não tinha se rompido. Ele E saiu da lá e apareceu na sua mão. Pá! E se prendeu exatamente aqui, se pendurou aqui na palma da minha mão. Não foi aquela experiência que que eu passei a acreditar em Deus. Uma experiência posterior que aprofundou o meu senso de propósito. Eu ainda não tinha um propósito na vida. Eu sentia assim, qual que é o meu propósito na vida? E eu lembro um dia, acho que foi após isso, inclusive, poucos dias após essa experiência, eu comecei a orar. Deus, me dá um propósito. Então, se eu estou sendo chamado, qual que é o meu propósito? E alguns dias depois eu recebi a notícia da minha esposa que ela tinha engravidado do meu filho Gabriel. A paternidade atípica que veio ser, né, do Gabriel, que tem uma condição genética rara, se tornou claramente para mim o meu primeiro propósito forte na vida. Mas a partir dele veio um propósito também profissional, mais intenso, no sentido de escrever, por exemplo, esse livro, de falar as coisas que eu falo no Instagram. Aí veio o nascimento do seu filho. E ainda você continuava dúvida ainda? Não, nesse momento eu já cria 100% em Deus. Já estava... Nesse momento eu já cria já. Já cria. Eu tinha assim então isso aconteceu no momento que você já cria, que saiu o texto ali, veio para sua mão. Já cria. Eu tinha a crença, digamos, mais na fé, né, na base do coração mesmo. E o desenvolvimento do entendimento racional de Deus se deu um momento após o nascimento do meu filho, em que eu levei ele para entender o que estava acontecendo com ele, porque ele não se desenvolvia como as outras crianças, ele não sustentava o pescocinho, na idade que já tinha que sustentar, e a gente começou a investigar o que acontecia com ele. E foram vários diagnósticos errados, de paralisia cerebral, e não sei mais o que, até que um médico em São Paulo diagnosticou ele com uma síndrome muito rara e nos deu um prognóstico horrível, assim, leviano. Tudo que ele falou não se confirmou em termos do que ia acontecer com ele. E ele não estudou a fundo o caso. Eu vi que ele não estudou. Ele viu lá, numa lista de 25 genes que o Gabriel tinha perdido, ele viu um e falou, esse aqui é o problema, e os outros você ignora, não tem nada a ver com os outros. Eu falei, não é possível que perder outros 24 genes não influencia em nada na vida dele. Eu mesmo, então, comecei a estudar. Eu peguei, o que esse gene aqui faz? O que aquele outro faz? E aí eu li mais de 200 artigos científicos em inglês. 200? Por aí, por baixo. Meu Deus. Eu passei 2 anos, assim, de forma até um pouco patológica. Eu fiquei, assim, enfurnei, porque aquilo doeu muito. Aquele diagnóstico do meu filho foi um momento de muito sofrimento. O que seria esse diagnóstico? Qual foi o que ele falou que o seu filho ia ficar como? Em termos de prognóstico, porque o diagnóstico é a doença que ele tem. O prognóstico é como que ele iria se desenvolver. Então, ele falou que ele iria se desenvolver muito pouco, até os 7 anos de idade, mais ou menos, que é a idade que ele tem hoje, inclusive por coincidência, e a partir de 7 anos ele ia começar a regredir. E ele falou isso com base numa única outra criança que ele tinha conhecido com essa síndrome. Que estranho, né? Uma única outra. E que teve um contexto, que a gente veio a conhecer essa família, teve um contexto muito claro na idade de 7 anos dessa criança, que eles perderam a capacidade de manter a criança nas terapias. Então ela começou a regredir porque ela parou de fazer fisioterapia, parou de fazer TO, terapia ocupacional e outras terapias. Então ela regrediu quando ela parou de fazer essas terapias. Naturalmente, né? Então ele falou que por causa daquela outra criança, meu filho ia passar pela mesma coisa, que foi um soco no meu estômago. Eu não podia me contentar com aquilo. Mas o que se via de diferente no seu filho, assim, recém-nascido, que fez você buscar esse médico? Até os 4 meses eu não vi nada, nem minha esposa. A gente morava em Cuiabá e minha família inteira morava em Belo Horizonte. E a pediatra também em Cuiabá não tinha nos alertado para nada. Não sei se ela ainda estava querendo esperar mais um pouquinho para ter um sintoma mais claro, mas ela não tinha nos falado nada. Quando nós viemos visitar a minha família em Belo Horizonte, fomos, né, a Belo Horizonte visitar a minha família, minha cunhada é médica e pediatra.
e estava com uma criança quase da mesma idade. Então ela percebeu a diferença de controle cervical, especialmente na época. Falou, olha, você tem que levar seu filho no neurologista. Na época eu falei, deve ser nada, deve ser preocupação demais, excessiva, e levei lá na neuropediatra, que em 15 minutos lá de... 15 não, ela foi uma boa consulta, até uns 30, 40 minutos de consulta. Depois ela nos disse, foi algo que tirou o chão dos meus pés, que ele tinha uma patologia e que a causa mais provável era a paralisia cerebral. Mas ela fez exames dele? Ela examinou fisicamente, né, ou clinicamente. Só de olhar, assim? Sim, ela fez os testes, vários testes assim de reflexo. Nossa, aí... E aí, quando ela falou, ele tem um atraso que decorre de uma patologia neurológica. Aquilo foi... eu lembro dessa noite, assim, eu fiquei aos prantos. Eu não sabia o que fazer. Eu queria resolver. Não procuraram nenhum outro médico para dar uma opinião? Vários. Todos concordaram, e a gente começou a ficar claro para mim que realmente tinha uma patologia. Eu não considero uma doença, eu considero hoje uma condição. Ele vive com uma condição diferente. Mas ele é perfeitamente saudável, sabe? Ele não vive doente. Ele tem uma condição de saúde ótima. Entendi. Muito boa. Mas ele não desenvolveu assim, a capacidade de fala. Ele hoje ainda não anda, ele anda com a ajuda de andador. Tá. Ele não fala, mas ele compreende muito bem as palavras. Entendi. Ele compreende tudo que é falado com ele compreende até inglês. Só que a parte motor, especialmente, dele é prejudicada. Então ele acabou não desenvolvendo algumas habilidades que a gente espera de uma criança. Uma criança especial mesmo, né? Uma criança especial, Entendi. mas assim, extremamente iluminada. Extremamente iluminada, uma criança onde ela veio me curar. Hoje eu vejo que Deus enviou o Gabriel para completar o resgate que ele tinha iniciado aquela outra experiência. E ele foi a maior luz que jorrou na minha vida. Ele é um ser de muita luz mesmo, e todo mundo que convive com ele, eu percebo, assim, sabe, a parte das sombras da pessoa é largada de lado na hora, e a pessoa traz o melhor dela, a luz dela aflora. Então ele muito sociável, ele olha as pessoas nos olhos, o sorriso dele é aquela coisa mais genuína. Então, assim, por mais que foi muito sofrido, hoje eu vejo como, e eu entendo, e assim, incorporei isso como bênção mesmo. Gabriel é uma bênção gigante minha vida e na vida da minha família. Trouxe muita cura para mim, cura para minha esposa, cura para meu pai, para minha mãe, sabe? Então é um ser de luz. E você falou que depois que foi diagnosticado, você estudou mais de 200 artigos para poder entender aquilo que os médicos não te explicavam. Isso. Que na verdade os médicos também não entendiam, não procuravam nem entender, né? E nesses estudos foi que eu comecei a receber muita coisa, comecei a fechar um quebra-cabeça racional de como o DNA comprovava a existência de Deus e muito além, né? Essa primeira implicação que eu extraí foi de que o DNA foi escrito por Deus. É uma linguagem, é um código, existe ali um código genético, isso inclusive é algo que todo mundo reconhece, qualquer cientista reconhece que existe um código genético, e que Deus escreveu esse código. Porque a interação entre os genes que eu estava vendo, eu percebi que funciona exatamente como um software, como um aplicativo que a gente instala no nosso celular. E não tem nenhum sentido a gente imaginar um código de programação sem um programador. Não tem como ser criado algo tão responsivo e tão inteligente mesmo. Não é inteligente, é um sistema que opera de forma assim, a gente não tem nem noção da capacidade de processamento do DNA, capacidade de densificar uma instrução de código que o DNA tem, sem que houvesse o criador, um criador daquilo. E como toda a vida na Terra depende das informações que existem ali no DNA, e também ninguém nega que existe informação no DNA. Não tem nenhum cientista, por mais ateu que seja, que nega que existe informação genética no DNA.
A gente identificou ali o criador de toda a vida na Terra. A vida depende da informação genética. Ou seja, sem um DNA, sem informação genética, não há vida. A informação foi criada por uma mente. Não existe, não tem... inadequado de forma causal, não tem causa adequada materialista para criar uma linguagem, sabe? A linguagem é uma abstração em si. Quando eu falo que gato, a gente pensa naquele animal de 4 patas, isso é um estabelecimento arbitrário, a minha vontade, a vontade coletiva de colocar um nome naquele animal. Não tem nada que vincule materialmente o símbolo gato ao animal gato. E aí por qualquer palavra. E a gente encontra a mesma lógica dentro do DNA. Existem códigos, símbolos, que a gente hoje chama de códons, que basicamente são 3 bases de nucleotídeos que se juntam para formar um códon. Essas 3 bases representam um significado, que no geral são aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão se juntando num processo que chama tradução, lá no ribossomo, que é uma organela da célula, para formar a proteína. A proteína é a vida. Sem proteína não tem vida. Sim. A proteína é a base da vida. É a molécula, digamos, analogicamente ao tijolo da vida. Então, o que estabeleceu a relação entre um códon, por exemplo, ATG, AUG, e o aminoácido metionina, foi uma vontade. Foi a vontade de Deus. Hoje eu não tenho uma sombra de dúvida disso. Assim, é uma convicção 100%. Deus estabeleceu esta relação pela mera vontade dele, porque ele quis. Haja vida, né? E foi assim mesmo, haja vida. Porque toda a vida, ela precisa, toda a lógica de uma célula, de uma bactéria, vamos botar assim, uma vida unicelular, ela precisa estar formada instantaneamente ao mesmo tempo. Não tem como ter sido gradual. Porque uma coisa é codependente da outra, sabe? Uma coisa é codependente da outra. Para uma proteína ser traduzida, ser criada, ela precisa de várias outras proteínas atuando ali dentro do ribossomo, que já foram criadas pelo próprio DNA. Então, foi, digamos, um milagre, né? Foi um milagre da criação da vida. A vontade de Deus criou instantaneamente a vida. E assim, eu me arrepio é algo bem complexo, né, de você entender, mas é inegável que isso existe, né? O DNA hoje a gente vê, eu vejo eles mexendo no DNA. Tem como você dar você já deu alguma coisa mais profunda, mas isso aí que você falou que você falou que é algo criado por Deus dentro do DNA. O que seria esse código? Um código é o que é? Como que se chega? É o que é um número? É uma junção? O que é? Sim, o código. O código é a parte abstrata da linguagem. Então, quando a gente fala numa língua humana, o código da língua humana é a forma como a gente traduz, né? Então, quando a gente fala, vamos falar outro animal aqui, arara, o que atribui aquele significado é o código, né? O código é a atribuição de significado a um símbolo. Isso que é o código. E no caso do DNA, a atribuição de significado é essencial para que o DNA funcione. O DNA sem o código, ele é inerte, ele não funcionaria. Porque ele não teria como ser lido, digamos, né? Então, ele depende dessa atribuição arbitrária no sentido de que tem uma vontade por trás mesmo, né? O arbítrio de alguém. Porque o códon lá, o A e o G, que são moléculas, né? São símbolos, mas no caso do DNA são moléculas que formam esses símbolos, A, U e o G. Esse símbolo, ele não tem nenhum vínculo material, ele não se liga bioquimicamente com a metionina, que é o aminoácido que ele traz ali para formar a proteína. Não tem esse vínculo, sabe?
O que existe é uma outra proteína, uma enzima, que reconhece esse códon, que reconhece a proteína e liga um ao outro. Ou seja, uma enzima que foi criada pelo próprio DNA. Então ele é codependente. Ele é criado de uma forma que é autorreferencial. Né? Não tem como ser... ele é circular. Ele fecha um ciclo perfeito dentro de si. Ele não tem amarra solta. Sabe? E... São coisas de... Deixa eu ver se eu entendi. São coisas diferentes ali, dá a impressão que tem um cérebro diferente que liga um ao outro. Ali, ó, a única explicação, vamos tentar recolocar ao raciocínio, a única explicação para que a metionina seja reconhecida ali na hora de fazer uma proteína dentro do códon A ou G é que alguém quis assim. Não tem outro motivo, entendeu? É igual falar a palavra gato. Por que gato significa gato? Porque a gente Mas quando acontece isso que você está explicando, o que acontece na célula? Ela faz o quê? Essa ação que você está falando. Então a gente tem lá no núcleo o DNA, e o DNA ele tem genes. Os genes são as partes do DNA que transcrevem proteínas. Que tem a informação para você para a célula construir uma proteína. Então nem todo o DNA tem gene. É só 2% do DNA, inclusive, que representam genes. Aí aquele trechinho ali tem várias moléculas que a gente começou a chamar de A, T, G ou C, né, para simplificar e ilustrar. E aí vem digamos, várias outras proteínas que começam a fazer um processo que chama transcrição. Ele pega o DNA e transforma aquele DNA em um RNA mensageiro, que contém basicamente a mesma linha de instrução que tem ali no DNA, só que só daquele trecho. E aquele RNA mensageiro vai para uma organela, que também foi construída pelo DNA, com as informações do DNA, né? E vai lá para o ribossomo para ser traduzido. Então chega no ribossomo, que é uma impressora 3D, digamos assim. Então você tem basicamente vamos botar assim, esse trecho do gene lá é como se fosse um arquivo em PDF que você quer imprimir. E aí você pega esse arquivo em PDF e manda para a impressora. Entendeu? Então você converte a linguagem de programação, o C++, por exemplo, que é uma linguagem mais complexa, que está ali no DNA, em uma programação, uma linguagem binária, que é 1, 2, 1, 2, né? Isso é o que o computador faz e manda para a impressora. E aí no ribossomo, o ribossomo interpreta aquela informação exatamente como a impressora faz e começa a construir a proteína. Aí chega lá, toda a construção de proteína começa com a tal da metionina, AUG, no RNA mensageiro. Então, tá passando ali, é como se estivesse passando dentro assim, ó, do ribossomo. Tem uma parte inferior e tem uma parte superior no ribossomo. O RNA mensageiro passa no meio e a parte inferior identifica as letrinhas e atrai um outro tipo de molécula que chama RNA transportador, que traz aquele aminoácido que a informação está dizendo. A UG traz então aqui para nós uma metionina. Aí continua lá com GGU, por exemplo. Aí eu não sei qual que é, mas traz aqui uma valina. Aí vai somando. Aí a metionina liga na valina. E aí isso vai formando aos poucos a proteína. Só que isso é muito rápido, tá? Isso assim, é em processo assim, de milissegundos forma a proteína. Algo assim, um processamento... Essa proteína serve para quê daí depois? Tudo, né? A gente nem sabe quantas proteínas existem. A gente estima entre 80 a 400 mil proteínas. Serve para todo o funcionamento da célula. Proteína basicamente são ferramentas que fazem todo o mecanismo da célula, inclusive o próprio ribossomo é composto por proteína. Isso aí é só para funcionar a célula. A célula, Então, um exemplo que eu gosto de dar para que as pessoas visualizem como que funciona parecido com o software. A gente tecla, por exemplo, uma palavra ali no teclado. Sim.
cão. Aí isso o computador recebe, são inputs. Na informática a gente chama de input. E aí isso gera informação e vai lá para o Word a palavra cão. No DNA a gente, por exemplo, se expõe ao sol. E é um tema que eu adoro, exposição ao sol. Eu tomo muito sol e acho que a gente vai falar um pouco disso ainda. Quando a gente recebe o sol, está programado a célula cutânea, ela tem uma programação ali que lê. Ela tem um receptor do sol e envia a informação para o núcleo, onde está o DNA, para começar a produzir uma proteína específica, que a gente chama de melanina. E aí a pele se escurece. É o calejamento da pele ao sol. Então é uma resposta inteligente àquele input. O input sendo a entrada da luz, a exposição da luz na pele. E a melanina é uma resposta inteligente, porque te deixa, digamos, preparado para continuar se expondo ao sol futuramente. Exatamente então, igual ao sol. Dá para você ver que é algo bem organizado, né? É uma organização que a gente não tem nem noção de quão complexo é. Meu Deus. Muito mesmo. Isso tudo você aprendeu lendo? Lendo. Você não tinha nenhum laboratório para você olhar? Não só tinha lendo. nenhum laboratório. Lendo. Basicamente lendo e eu sei que eu recebi muita inspiração divina nesse processo. Recebi muita coisa por inspiração divina. Eu cheguei, por exemplo, a medicamentos para o meu filho que fizeram a diferença na vida dele enorme, enorme, enorme. E foi por inspiração divina. 200 artigos, não é muita coisa, não? Você falou que ficou quantos anos estudando? Fiquei por volta de 2 anos. 2 anos. De forma bem... E você conseguiu ligar alguma coisa desse estudo que você fez com a condição do seu filho? Você conseguiu descobrir alguma coisa? Descobri bastante coisa. Eu descobri primeiro que o diagnóstico que foi feito dele, CTN-NB1, é uma síndrome. Existem mais ou menos 500 crianças ao redor do mundo que têm essa síndrome. Isso chama CTN-NB1. Essa síndrome, ela chama assim porque tem um gene lá que chama CTN-NB1. Então, as crianças que perderam esse gene ou que tiveram uma mutação maléfica nesse gene, elas perdem a função desse gene, elas não se desenvolvem da forma como uma criança típica. E aí, eu descobri, por exemplo, que esse diagnóstico é, no mínimo, no caso do Gabriel, impreciso. Porque ele tem outro gene, ele perdeu outro gene, ele tem uma microdeleção. Então, como se tivesse um trecho lá do DNA, foi extraído um pedacinho, sabe? Então, ele não tem alguns genes lá. E um outro desses genes compensa, no mínimo parcialmente, a perda desse CTN-NB1. E isso para mim foi assim, muito esclarecedor, porque eu entendi qual que era o principal motivo do atraso dele. Que não era a perda do CTN-NB1. Era uma questão energética, uma questão de ineficiência energética na parte da mitocôndria. A mitocôndria que faz ali o processo de produção de ATP, que é a energia que o corpo usa para viver. Então, ele tinha pouca energia disponível. Então, ele usava essa energia disponível que ele tinha para os processos vitais, para não morrer, digamos, né? Para o coração bater, para as funções mais essenciais. E sobrava pouca energia para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor dele. Aí, percebendo isso, a gente pôde introduzir coisas que ajudam na mitocôndria que fizeram, sim, uma diferença gigantesca na vida do Gabriel. Gigantesca, notável mesmo. Especialmente na parte cognitiva, na parte da atenção, do foco dele, sabe? Foi grandioso. Isso, assim, se um médico tivesse lá atrás se disposto a estudar verdadeiramente a síndrome dele, a gente talvez tivesse ganhado alguns anos, né? Mas isso dependeu do meu estudo, principalmente com a ajuda dos meus pais, que são médicos, né? Eles me ajudaram bastante nisso. Ah, então seus pais eram médicos. São médicos. São médicos. Minha cunhada, meu irmão é médico. Então, minha família toda é de médico e eles me ajudaram muito nisso, né? Entendi. Nesse processo de entender. Mas eu que, digamos, liderei mesmo. Eu que dediquei o tempo e aí eu ia vendo coisas e apresentava para eles para discutir, para me dar um norte de para onde eu ia. E você não estudava medicina? Nunca estudei medicina. Nunca estudou? Na verdade, como toda a minha família era médica, quando eu fui decidir o que eu ia fazer, o que eu ia cursar na faculdade, a única certeza que eu tinha era que eu não ia ser médico. E hoje eu vejo a medicina, as especialidades médicas muito deturpadas.
eu percebo como que a medicina está focada muito na doença. E ela está, digamos, capturada em grande parte pelas indústrias farmacêuticas, pela indústria alimentícia. Então a gente passou a tentar mascarar as causas dos sintomas das nossas doenças apenas com remédio. Então a gente não trata mais a causa, a gente trata o sintoma. O que é um erro assim, crasso em termos de busca de saúde, né? Eles podem entender um pouco de doença, eles entendem muito mais de doença do que eu, mas eu tenho plena convicção dentro de mim que eu entendo mais de saúde que 99% das pessoas. E eu provei isso na prática, porque a minha saúde, já até mencionei, saiu da água pro vinho, melhorou demais minha saúde. Todos os meus marcadores metabólicos, sabe? Com essas coisas que eu fui descobrindo. Se tornou um comércio, né? Se tornou um comércio. Nós vemos antigamente, difícil encontrar, tinha uma padaria, uma farmácia no bairro. Uma pessoa saudável não Hoje dá você dinheiro tem para médico, né? uma farmácia em cada esquina. Isso, exatamente. Olha pra você ver. Pessoa saudável não dá dinheiro. A gente não imagina o quanto que aumentou o consumo de remédios, né? Sim. E, você descobriu o código do DNA para poder entender seu filho, foi uma coisa assim, né? E você chegava pros médicos e conversava com eles, e eles ficavam assim, impressionados com o que você viu, assim, com o que? Ou você não... Sim, eu levei isso para alguns médicos, os médicos são muito ocupados, né? Eles têm muitos pacientes e acabavam que, assim, os que mais demonstraram interesse, demonstraram ali na hora em que eu levei e acabavam que não desenvolviam um estudo posterior, né? Entendi. Então, assim, eu não tive muita... eu não trouxe muita novidade, nenhum médico trouxe muita novidade para mim. Mas eu tenho uma médica, que eu sou muito grato a ela, doutora Cristiane Moreno, ela atende aqui em São Paulo, que ela validou muito tudo com aquilo que eu estava estudando. Uhum. Então, assim, eu recebi intuitivamente, de forma graciosa por Deus, uma inspiração, que meu filho precisava de um medicamento. Eu estava no meio desses estudos e me veio assim à luz. O problema dele é na junção neuromuscular. Depois de estudar tudo, você chegou a essa conclusão. E que estava certo pelo efeito que a gente observou do medicamento, mas não era tudo. Depois veio a questão da mitocôndria. Então era a junção dessas duas coisas. Então a placa neuromuscular, ele precisava de um estímulo, e eu cheguei no consultório dessa médica para tentar validar, fazer um teste com o medicamento que eu queria dar, só que por não ser médico, especialmente minha esposa, não estava sentindo muita confiança da gente dar por nossa conta e risco. Então eu estava procurando uma forma de estudar o músculo dele para ver realmente que ele tinha uma deficiência nessa placa neuromotora, nessa junção neuromuscular, para começar a dar esse medicamento. E, nesse momento, sem eu ter mencionado esse remédio, ela prescreveu o remédio. Exatamente o mesmo remédio. Verdade. Eu falei, então eu não vou nem fazer o estudo que eu ia fazer, que ia tirar um pedaço do músculo do Gabriel, ia ser uma coisa mais invasiva. Eu falei, então cancela essa biópsia aí, que nós vamos começar a dar. E o resultado foi assim, na parte motora, a mitocôndria deu muito efeito cognitivo. Esse remédio, que chama Mestinon, deu muito efeito na parte motora. Então ele tinha 2 anos e a gente colocava ele assim no tapete, ele não conseguia nem se arrastar igual o de exército, sabe? Ele ficava parado, estático. Inclusive ele tinha pouca iniciativa de se mover, ele gostava de ficar parado, estava de boa, estava assim, tranquilo. Quando a gente começou a dar, em poucos meses, ele começou primeiro a engatinhar. A primeira grande conquista foi conseguir ficar em 4 apoios, que nem isso ele conseguia direito. Pouco tempo depois ele já estava conseguindo ficar em 4 apoios. Depois ele começou a engatinhar igual sapinho, puxando as 2 pernas de trás juntas. Depois de um tempo ele começou a engatinhar trocando as pernas. Enfim, foi assim, milagroso. Assim, a gente viu algo muito surpreendente, como ele evoluiu nessa parte motora depois que a gente passou a dar esse remédio.
E, enfim, eu sou muito grato a Deus por todo esse, por nos ter proporcionado isso, sabe? São conquistas assim que para qualquer criança é muito natural, né? Eu tenho outras 2 filhas. Então, eu tenho uma filha de 6 meses que está quase engatinhando já. Não preciso ensinar ela a engatear, sabe? Com o Gabriel não, a gente ensinou ele a engatinhar, a gente está ensinando ele a andar. Então, quando ele conquista um marco desse, é motivo de grande alegria e celebração para a gente e nos faz valorizar isso em outras crianças, né? Sim. Porque a gente trata com tanta naturalidade essas nossas capacidades que a gente nem se para pensar que bênção é poder se locomover, né? É uma bênção gigante. Eu vejo que Deus ele usou a sua racionalidade, ele usou a própria criação dele para te mostrar que eu tô aqui, Isso. eu tô aqui, ali fui eu que fiz. Isso. E Foi pra te ficando mostrar. cada vez mais claro a ação dele em tudo isso, sabe? A ação dele. Era ele. Tinha um propósito um propósito muito claro. Hoje para mim é muito claro. O sofrimento que eu tinha eu já não tenho mais, porque a vinda do Gabriel é algo que hoje faz sentido em todos os aspectos para mim. Eu entendo a vontade dele, eu peço muito a ele que eu sei que ele tem poder para curá-lo instantaneamente. Mas eu entendo que o Gabriel, na condição que ele tem, ele impacta as pessoas de forma profunda e talvez de forma muito mais profunda que outras crianças. Talvez não, eu sei disso. Ele cativa todo mundo. Então na escola todo mundo ama o Gabriel. Ele conhece todos os funcionários. Ele entra, de vez em quando eu entro com ele andando com o andador, ele faz questão de visitar várias pessoas e abraçar, beijar a mão, sabe? Assim, ele cria conexões reais que hoje parece que a gente está até perdendo essa capacidade de criar conexões reais, fazer amizades reais, né? Verdade. Com base nessa tecnologia, essa cultura da tecnologia Estão perdendo o contato humano, né? Isso. Então, ele me surpreende demais nesse aspecto. Outro dia teve uma reunião final, ele formou no segundo período, e todas as mães nessa reunião que a gente estava tendo sobre a formatura, todas não, né? Várias, quase todas ali, relataram como que o Gabriel impactou os filhos delas positivamente em termos de expressão de afeto, especialmente. E assim, às vezes eu fico constrangido de pedir a Deus que cure eu, sabe? Mas eu peço, mesmo assim. Sei que se um dia for a vontade dele que ele esteja totalmente curado, ele será curado. Mas eu entendo que, do jeito que ele está transformando vidas. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua esposa. Como que foi o processo dela? Assim, ela te apoiava? Foi difícil para ela? Como que foi ela junto com você nesse processo? Ela era mãe de primeira viagem. E no pós-parto ela desenvolveu uma depressão. Então foi bem difícil para ela. Eu também desenvolvi depressão. Ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu fiquei tão bitolado, tão enfurnado nisso, que eu também desenvolvi uma depressão. Então a gente teve um momento de dificuldade mútua. E ela não sabia como lidar com a condição do Gabriel no primeiro momento, né? Ela também, acho que eu senti culpa, e ela já me relatou também ter sentido culpa nesse processo, que é algo estranho, né? A gente se Culpa do quê? assim, a gente pensa. Primeiro, eu lembro, o primeiro momento que eu senti culpa foi quando chegou um diagnóstico errado de paralisia cerebral. Eu fiquei pensando, fizemos alguma coisa errada no parto. Teve algum problema no parto, a gente nem percebeu. E, enfim, começa a vir sentimento de culpa, às vezes até por nenhum motivo. E ela sentiu isso também. E agora, ela se recuperou dessa depressão de uma forma mais, eu diria, mais rápida. Ela se levantou um pouco mais rápido
do que eu. Ela teve uma coisa mais intensa, mas mais rápida. Eu fiquei por mais tempo precisando de tratamento médico. Inclusive hoje, graças a Deus, eu tenho a plena convicção de que eu nunca mais vou precisar tomar um remédio antidepressivo na minha vida, diante de tudo que eu vinha descobrir. E ela estava aprendendo o que era ser mãe ali. E eu estava alucinado, procurando um jeito de ajudar o Gabriel. E aquilo colocou muita pressão nela. Porque eu estava extrapolando o que eu deveria ser, sabe? Eu estava assumindo de forma, talvez até um pouco irresponsável, um tratamento do meu filho. Então, assim, era muito suplemento, era muita tentativa. E aquilo deixava ela muito preocupada, muito preocupada. E a gente chegou num determinado momento que ela falou, não, chega, Luiz, para com essas doideiras suas. Foi exatamente que quando recebi inspiração de, precisamos dar tal medicamento para ele, fui lá na médica para que ela assumisse o tratamento. E Deus falou, então tá aqui, ela assume o tratamento, exatamente como você estava querendo, né? E então confluiu, né? A vontade de Deus era realmente, isso me mostrou que foi ele que me mostrou esse medicamento. E aí ela aos poucos, eu comecei a me tornar mais responsável nisso também. E aí ela passou a reconhecer de uma forma mais clara o papel que eu desempenhava nesse processo, essa liderança que eu desempenhei. Porque ela teve um pouco de dificuldade de aceitar isso no primeiro momento. E depois depois que também eu aceitei melhor, porque esse início era um pouco de negação e um pouco de não conformidade. Eu não estava resignado. Eu não estava resignado com a vontade de Deus naquele momento. E então qualquer coisa eu estava procurando. Eu estava querendo dar, queria dar para ele e tal. Nisso foram. Esse momento é um momento até das pessoas, até alguém que vai ser pai, nesse momento é o momento de você dar suporte para a mãe, né? Isso. Para a mãe que tá com o bebê na barriga ali, é o momento de você dar suporte para ela, eu lembro a única vez, né? Não teve segunda ainda. Eu lembro quando minha esposa descobriu que estava grávida, eu olhei no olho dela assim, no primeiro momento eu vi que ela ficou preocupada. Só que no start assim eu falei, vou tranquilizei ela, falei, não, vamos. Aí depois que ela viu que eu fiquei tranquilo, aí nós se alegramos, né? Nós nos alegramos. Mas no caso, quando se descobre uma gravidez, é muito importante. No primeiro momento, o marido ali, o pai da criança, dá o apoio para a esposa ali, né? Isso vai refletir até mesmo na aceitação da criança e até mesmo no crescimento depois dela. Durante a gravidez estava tudo ótimo, estava lindo e tal. Aí, acho que no momento em que foi feito... Não foi feito... Antes mesmo do diagnóstico, quando a gente identificou uma patologia nele, que estava causando um atraso motor nele, eu meio que foquei numa coisa só. Encontrar alguma forma de ajudar o Gabriel. E aí eu negligenciei esse apoio que ela precisava. Sim. Entendeu? Eu falei assim, não... Foi depois, né, que você... Foi. Então, ele tinha 4 meses. Até os 4 meses estava tudo certo. Tava assim, a gente estava bem. A gente tinha aquelas dificuldades naturais de pai de primeira viagem, com sono, com a alimentação do bebê, com as noites mal dormidas, né? Mas isso tudo somou, né? Imagina tudo isso, a gente dormindo mal e recebe esse diagnóstico, a gente muito cansado, sem saber direito como lidar com os cuidados básicos de qualquer criança e ainda ter que encarar uma realidade que era de uma criança atípica, que tem cuidados atípicos. Você prolongou muito tempo, né? Uma depressão, Acredito que... olha, eu parei totalmente de tomar remédio fazem uns 4, 5 anos. Ele tem 7. Então acho que ele estava com uns 2 anos e meio por aí. E
Mas antes mesmo de eu parar de tomar o remédio, eu já estava começando a sentir a aceitação. Eu já tinha passado por várias fases, né? Porque a gente passa por luto. A gente cria uma expectativa diante do nascimento de uma criança, né? E a gente vive na incerteza. Até hoje eu não tenho uma certeza de qual vai ser o futuro do Gabriel. Não sei exatamente. Se ele vai ser uma pessoa totalmente independente, sabe? Se ele vai precisar de apoio o tempo inteiro. Não sei. Eu espero. Deus pode fazer muita coisa ainda. Tá muita Deus coisa. É poderoso para fazer. Deus é muito E os médicos falaram que ele ia dos 7 anos ele ia começar a regredir. Não, regredir. Isso não tem. E não aconteceu. Não tem o menor cabimento. Eu já nem me preocupo com essa história, porque é algo completamente surreal. Assim. Até hoje Estranho, né? Essa conclusão, né? Eu estranho o quanto irresponsável foi o médico por ter me falado uma coisa dessa. Muito irresponsável. Foi assim. Entendi. Algo que é de tão absurdo. Hoje eu já também não é uma coisa que me preocupa. E ele não dá o menor sinal de que está acontecendo isso. Pelo contrário, ele só progride, só evolui. Só evolui. Que benção, maravilha. E hoje você escreveu um livro, né? Negacionista é o ateu. O que te motivou a escrever esse livro? Né? Mas antes disso também eu esqueci de falar da sua profissão, né? Que você é procurador de Estado, você hoje já é escritor, né? Mas você é advogado também? Eu sou procurador de Estado, exatamente advogado do Estado, né? Eu faço a representação judicial. E o que te levou a ser procurador de Estado? Bom, eu me inspirei muito na carreira de um primo meu. E as motivações na época eram motivações mais assim, pragmáticas mesmo. Eu estudei direito, mais por uma questão de status do que por um propósito de vida, né? E esse estudo foi antes de você ter o seu filho ou foi depois? Foi antes. Foi antes. Então você já era, entendi. Isso. E você já trabalhava, profissão? Já trabalhava, há algum tempo já. E aí esse meu primo, ele tinha essa carreira como procurador do Estado de Minas Gerais. E ele advogava também, porque há poucas carreiras jurídicas hoje em dia permitem a advocacia privada. E a Procuradoria de Estado é uma das poucas que permitem. Então eu busquei, digamos, esse concurso por representar para mim um equilíbrio entre iniciativa privada e pública. Eu estaria entrando em um órgão público, mas eu manteria a carta na mão de poder ser um advogado privado. Eu praticamente nunca advoguei no privado, mas eu ainda posso, né? E de vez em quando é útil para familiares, né? A coisas pessoais minhas também. Mas eu me inspirei nele e a partir disso foi uma época que eu estudei muito e eu fui muito próspero quando eu sentei, estudei e mostro o meu lado racional. Eu estudava 8 horas por dia, eu me sentia muito pleno estudando, sabe? Então a época a parte do direito, assim, a coisa que mais me motivou no direito foi o estudo do direito, não a prática. A prática é muito mais frustrante. A gente vivencia muitas situações diante da justiça que desmotiva. Mas assim, eu trago no livro muito da minha formação em direito, porque eu tenho uma capacidade de argumentar forte. Eu consigo construir um argumento de forma que eu desconstruo as outras narrativas. Então eu trago isso muito forte. E o interessante também é que como eu não sou da área da saúde, eu não sou especialista em genética, eu não sou médico, eu não trago no livro termos ou construções que fariam um leitor leigo a se perder. Então é um livro que qualquer pessoa lê. Talvez em alguns trechos fique um pouquinho mais nebuloso, mas nada que impeça que você também faça um raciocínio junto, sabe? Então conhecimentos que a gente tem ali a oitava série bastam para desenvolver o raciocínio que eu desenvolvo aqui.
E eu fiz isso intencionalmente, para não afastar o público que não entende de biologia. Eu estudei muito esse tema também, né? Eu li livros que falam sobre, eles chamam de teoria do design inteligente, especialmente lá nos Estados Unidos é muito forte. Então eu li vários livros. Tem um autor que eu gosto muito que é o Stephen Meyer. Stephen Meyer, ele escreveu um livro que chama Assinatura na Célula. Então ele reconhece, essa é a tradução, né? Não existe esse livro traduzido para o português, eu li ele em inglês. Essa é a tradução desse livro que revela de forma assim, muito científica, só que é muito maçante ler. É um livro muito técnico, que trata de assim, coisas muito esmiuçadas, não é qualquer pessoa que lê. Eu li porque eu estava muito envolvido no tema. Então, e eu reconheci que não existia no mercado, especialmente brasileiro, qualquer livro que tratasse do assunto com leveza, de forma direta, objetiva, sem se perder em academicismo e sem ter medo também de que outras pessoas vão falar de mim, sabe? Porque eu percebo que essas pessoas que vêm da academia, da ciência mesmo, elas ficam pisando em ovos. Elas não afirmam categoricamente, não, isso aqui comprova que Deus existe, pronto, acabou. Para mim, hoje, eu afirmo com a mesma clareza que a grama é verde. Sabe, se alguém falar que a grama é azul comigo, eu vou falar, você tá doido. Mesma coisa, alguém fala comigo que Deus não está comprovado cientificamente, eu falo, você tá doido. A gente tem evidências assim, tá na cara. E acho que você tinha me perguntado o que me levou a escrever o livro, né? Isso. Eu comecei a ver eu comecei a ter essa clareza de uma forma tão intensa e eu percebia que as pessoas ao meu redor, mesmo as pessoas que criam em Deus, que creem em Deus, não tinham essa clareza na parte científica, na parte racional que eu tinha. E dentro daquela história de eu pedir por um propósito, eu comecei a entender e receber mesmo no meu coração que parte desse meu propósito era levar essa mensagem, essa verdade de que Deus habita literalmente em cada célula do nosso corpo, né? O Espírito de Deus habita em nós, está na Bíblia também. Então a Bíblia é científica, cada vez mais a ciência ela vai corroborando a Bíblia, né? E então eu falei, peraí, gente, vamos ver aqui, vamos enxergar o óbvio. Sabe como tem aquela alegoria das cavernas de Platão? Eu senti como aquela pessoa que saiu da caverna, começou a ver tudo e eu conversava com as pessoas e elas, mas não é bem assim, mas tem uma teoria tal, inclusive tem uma teoria que eu falo aqui no livro que é a teoria dos macacos infinitos, uma teoria que eu desconstruí assim de forma cabal aqui dentro do livro, que justificaria uma possibilidade de o DNA se formar de forma espontânea, sabe, de forma pelo acaso. E eu falei, não é possível, gente, vocês não estão vendo isso. Eu preciso levar isso. E a melhor forma de eu levar, eu senti que era escrevendo um livro e falando no Instagram. Teoria tem um monte, né? Um monte. Primeiro que as pessoas pegam as teorias e trazem como uma verdade. Na verdade, existe uma... Aí é complicado. Existe, assim, a parte... dentro do universo científico em si, né? Existe uma teoria que eles tentam explicar a formação do DNA de forma espontânea pelo início da vida com o RNA, que é uma molécula um pouco mais simples que o DNA. Só que, assim, ele só transfere o problema. Pega o DNA, tá aqui, cheio de informação. Não dá para criar o DNA que está cheio de informação, porque a informação é um fruto da mente. Igual a maçã é fruto da macieira, toda informação necessariamente foi criada por uma mente, né? Como não dá para explicar a informação que está aqui no DNA, vamos passar aqui para o RNA. Eles começaram a tentar explicar como que o RNA poderia organizar a vida de forma espontânea, né? Sem Deus. Mas o DNA também está carregado da mesma informação. Ele é uma transcrição do DNA, entendeu? Então eles transferiram o problema para o outro lado, para outra ponta, e tentam continuar. Eles ficam, assim, eu olho para isso e vejo um cara entrando numa pirâmide
e tentando explicar hieróglifos com base em erosão. O cara viu lá vários símbolos. Isso deve ter sido milênios, mais milênios de um processo aqui que uma água escorreu por aqui e tal, formou isso aí. É uma insanidade que a gente normalizou. E a única área de toda a ciência que a gente encara dessa forma é a formação do DNA. Porque se você entra numa seara, por exemplo, da arqueologia, a gente se depara numa ilha, por exemplo, com várias pedras lascadas. Não tem nenhum cientista que vai negar que aquelas pedras lascadas foram criadas por uma mente inteligente, por seres humanos, que usavam aquilo como ferramentas, né? Então, quando a gente vê, na realidade, traços, né, evidências, resultados, efeitos inteligentes que só podem remeter a uma causa inteligente, a gente reconhece na hora, exceto quando a gente viu o DNA, porque isso implicaria no quê? É uma inteligência que não é a inteligência humana. Né? Não é humana porque ela criou o ser humano. É uma inteligência muito superior à humana, porque criou toda a vida na Terra. É uma inteligência que a gente pode convencionar, chamar de Deus. Então, quando os cientistas param, acho que eles não fazem isso conscientemente. Inconscientemente, se eu reconhecer isso aqui, Deus está provado. E eu simplesmente não posso refutar toda a minha vida. Porque ou seja, as pessoas vão acreditar que existe Deus por eu ser um profissional estudado, eu vou afirmar que Deus existe, por isso as pessoas vão acreditar. Eles têm uma responsabilidade... É isso? Existe assim, nessas ciências que buscam a explicação do fenômeno do surgimento da vida na Terra, é como se fosse um dogma, que eles têm que explicar a vida de uma forma material. Eles precisam encontrar uma explicação material, uma explicação física, digamos, né, que independe de uma inteligência para que a vida tenha surgido. Então, eles ficam bolando as teorias, as mais insanas possíveis, e desconsideram o básico do que a gente sabe. Coisas assim que uma criança reconhece, vê uma pilha de pedras lá na cachoeira, igual eu já mencionei, reconhece que aquilo ali não pode ter sido ao acaso que constrói. Exato. Por quê? Ora, vamos supor aí que uma chuva forte por um acaso, tenha colocado uma pedra em cima da outra ali. Já é difícil acontecer. Mas uma próxima tempestade não vai colocar a terceira pedra em cima. Ela vai destruir aquelas duas que estão ali. Não existe complexidade funcional progressiva, sabe? Isso é inato. O ser humano reconhece nos fenômenos o que tem causa inteligente e o que tem causa material. É algo muito simples, assim, da gente reconhece na hora. Só que aí a gente, quando chega no assunto que vai negar ou confirmar a existência de Deus, a gente esquece toda a nossa honestidade intelectual, porque isso passa a ser uma pessoa que entende verdadeiramente como que o DNA funciona e nega a Deus, é negacionista, como eu digo aqui no livro, ele só pode estar agindo com desonestidade intelectual, sabe? O que você está falando, a Bíblia já dizia, né? Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno pode ser a sua natureza... Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Exatamente, está aqui inclusive, ó. Eu cito exatamente esse trecho no início da parte que eu falo sobre a própria consciência da humana, ela compreende a natureza. Ela interpreta a natureza. Muito bom. E para as pessoas que são leigas, assim, as pessoas que não entendem desse assunto, esse livro vai facilitar, vai levar essas pessoas para onde? Para onde você quer levar essas pessoas? Olha, com essa linguagem mais simples, né, que você falou que eu quero desenvolver primeiro que as pessoas consigam desenvolver comigo o raciocínio
que leva, inexoravelmente, leva qualquer pessoa que realmente queira se desprender de qualquer preconceito intelectual que tenha, ao ler esse livro, a conclusão vai ser inevitável. A vida na Terra foi criada por uma mente inteligente, por uma mente superior. Esse é o primeiro objetivo. Então, desconstruir tanto o agnosticismo, que fala que a gente não consegue comprovar Deus de jeito nenhum, quanto o ateísmo, que fala que Deus não existe. Para chegar na conclusão, a primeira conclusão inevitável, que Deus realmente existe e ele criou toda a vida na Terra e ele está habitando em nós. E a partir daí, é interessante que o meu livro ele não para na teoria. Ele não para nessa parte científica, teórica. Eu passo para a parte prática, para uma parte de implicações, né? E eu busco trazer algumas coisas que a gente pode extrair de quem que é Deus, com base no que ele escreveu. Ele escreveu o DNA, então quando a gente lê um livro de algum autor, a gente consegue entender mais ou menos quem que foi aquele autor, né? Sim. A gente consegue extrair algumas coisas daquele autor. E eu trago algumas dessas implicações, por exemplo, como que ele é extremamente poderoso. A gente sabe que ele é todo poderoso, né? Mas eu demonstro isso com as capacidades que o DNA tem. Eu trago umas figuras de linguagem, umas analogias que são muito relacionáveis, digamos. Então, o DNA, ele é um software, como eu já disse. Só que ele é um software com capacidades inigualáveis. Imagina que você é um cientista da computação, Rafael, que cria lá um nanochip. E lá você coloca um programa de computador. E esse programa de computador tem capacidade de fazer esse nanochip se desenvolvendo, crescendo. Você vai lá pondo silício, dando energia para ele. Ele vai crescendo. Aí depois de um tempo ele é um pendrive. Você continua alimentando ele com componentes eletrônicos lá, quaisquer, energia e tal. E ele cresce, vira um smartphone. E aí, mas você não para por isso, você continua. Aí de repente ele é um notebook. Depois de um tempo ele é, sei lá, um computador quântico. Se um cientista da computação desenvolvesse um software que consegue construir o próprio hardware, que é o componente aqui que faz o software girar, né, que executa o software, ele seria chamado pelos pares dele lá, né, pelos colegas, de todo-poderoso da programação. E a gente vê isso no nosso corpo. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto, ali tem todo o projeto daquele ser humano. Você pode até imaginar holograficamente como que o ser humano vai ser. Fisionomia, tamanho, altura, sabe? Todo o funcionamento de todos os sistemas do corpo dele está ali, naquela célula, uma célula só. Hoje dá para enxergar, dá para ver isso na célula da pessoa antes dela se formar? Essas questões de onde estão essas informações? Não, isso a gente sabe que existe. A gente sabe que a informação está ali, mas a gente não sabe precisar extrair exatamente onde que estão essas informações. Entendi. Sabe? Algumas a gente consegue, né? Tipo cor de olho. Tem algumas coisas que a gente consegue. Mas o projeto, digamos, formato que o ser humano vai ter como um todo, tá ali presente. Porque é o único lugar que pode estar presente. E não tem como você desenvolver plenamente sem que aquela informação esteja presente. Então, certamente está presente. Só que o DNA a gente não compreendeu ele completamente ainda. Nem perto disso. Nem perto disso. Então, a gente ainda não sabe. A gente não consegue saber onde que estão todas essas informações. Mas o DNA, ele constrói o próprio hardware. Isso é uma capacidade inigualável. Algo assim que nem em ficção científica a gente teve essa ideia. Tem nenhum filme que explora. É um robô que se alimenta o robô e vira um robôzão. Existem protocolos e leis ou alguma coisa que limita a mexer nisso? Porque alguém mexe numa célula, descobre alguma coisa. Por exemplo, assim, o ser humano é meio insegura, né? Vai saber o que o ser humano, se descobrir alguma coisa, quer fazer. Existe protocolo de segurança para, sei lá, posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Hoje não é uma
uma área que eu sou especialista, então não conheço profundamente, mas é uma preocupação ética que eu tenho para mim, né, que eu acho que é algo realmente muito preocupante, porque já estão falando aí de selecionar o filho, né? Você faz lá... Ah, eu já vi isso. Faz escolhe a cor da pele, a cor dos olhos. tudo, entendeu? Você faz Aí você várias mete lá. fecundações, aí você escolhe lá o que te mais aprove. Isso eu já vejo uma substituição da vontade de Deus. Eu não sei. Enfim, eu creio que se Deus não quer permitir isso, ele vai encontrar alguma forma de que isso não se torne verdade, não se torne Porque verdade. a gente não tem como mensurar o futuro depois de você mexendo nisso, né? Isso. E das gerações depois. É algo que eu acho preocupante. Agora, o que eu sei que está sendo feito, né? Tem sido feito, inclusive no caso do diagnóstico original da síndrome do meu filho, tem sido feito muitos tratamentos genéticos, em que eles mandam como se fosse um vírus lá para reparar aquele dano genético. Isso tem algumas doenças que têm tido efeitos extraordinários, de curar mesmo doenças que seriam fatais, e a criança ter uma vida saudável e normal. Eu acho que aí tem duas pontas. Primeiro, eu acho que curar uma doença nunca vai ser contrário à vontade de Deus. Agora, a gente tem que entender por que a gente está tendo tanta epidemia de doença, tanto autista, tanta doença genética. Eu me incluo nisso. Eu me pergunto por que meu filho nasceu com doença genética. Meu filho era para, assim, em um ambiente saudável, se eu fosse, na época, se eu soubesse o que eu sei, fosse perfeitamente saudável, se meu DNA se expressasse de forma plena, sabe, seria outra coisa. Mas eu vivi em um ambiente que cultivava a doença, como praticamente todos nós hoje vivemos. Então nós estamos em um estado de... Todo mundo vive com se queixando de dor de cabeça, pressão alta, diabetes. Nossa, autismo. Está sendo uma explosão de casos de autismo. E a gente não se pergunta por quê, sabe? A gente o ser humano não foi criado para ser doente. O ser humano é criado para ser perfeitamente saudável. Isso, assim, deve ter alguma razão, né, para isso. Porque eu posso imaginar assim, várias. Porque eu já vi, assim, mães tendo 3 filhos, um atrás do outro, autista. E eu fico, tem que ter alguma coisa estranha por trás, né? Tem sim. Um problema que está causando isso, né? Tem sim. Bom, e de tudo isso que você faz hoje, né, que você aprendeu, que você estudou, você também ensina outras coisas, né? Eu vejo lá no seu Instagram que você ensina sobre alimentação, tem outras coisas também, né, que você ajuda as pessoas. Aí exatamente o que eu tava nesse processo do livro ali, que eu começo a decifrar o criador, digamos, né? Eu começo a tentar entender o que a gente pode extrair. Então eu comecei a fazer mudanças de hábitos que resultaram em feitos extraordinários no meu corpo. No meu corpo, na minha mente, na minha disposição física, nos meus exames, inclusive, na minha força, na minha libido, na minha testosterona, enfim, foram coisas maravilhosas, maravilhosas. Então, assim, não parou. As bênçãos que o Gabriel trouxe não pararam nele, não pararam na minha relação paterna. Se transformaram em algo que me curou em vários aspectos. O aspecto físico é a ponta a superfície, é a ponta do iceberg ali. Mas eu passei a estudar muito o ser humano ancestral, né? Eu passei a investigar o que Deus queria que a gente, por exemplo, que a gente comesse. O que era pra gente comer? Quando a gente pensa assim num urso, o que um urso come? O que a gente faz? A gente vai lá, a gente cria dieta para o urso. Dieta carnívora, dieta vegana. Não, a gente vai lá e vê o que o urso come. E com o ser humano é um pouco mais difícil fazer isso, mas teve gente que fez, sabe? Tem um dentista que chama Weston Price, que ele, lá na década de 20 do século passado, ele saiu visitando várias tribos. E ele documentou todos os hábitos dessas tribos e encontrou vários princípios
da alimentação e de vários outros aspectos da vida deles. E essas tribos, elas viviam em plena saúde. Plena saúde. A arcada dentária perfeita, simétrica, todos concisos, nenhum tem que arrancar siso, nenhuma cárie, nenhum com problema de vista, nenhuma diabetes, sabe? Rinite, apneia do sono, desvio de septo. Tudo isso não existia, não existe em seres humanos que respeitam a fisiologia ancestral, que se alimentam da forma como o ser humano nasceu para se alimentar, que se expõe ao sol como o ser humano nasceu para se expor, e vários outros hábitos, né, que a gente pode falar um pouco sobre eles de uma forma mais detalhada, talvez numa outra oportunidade. Vamos fazer um segundo episódio, então? A gente poderia falar para abordar essa muito questão. Importante esse assunto aí. Gostei. Muito bom. Maravilha. E para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, viu, meu irmão? Você ter compartilhado esse testemunho, esse conhecimento todo. Eu creio que é de grande valia para mim. Eu aprendi bastante coisa aqui e eu creio que vai conectar com alguém do outro lado que às vezes se identifica com uma pessoa, ou você está com dúvida da existência de Deus, ou que é muito racional, né? Ou tem ali, não sabe o seu chamado, ou tem dúvida de muitas coisas. Eu espero que você que assistiu esse episódio possa ter o Espírito Santo possa ter revelado coisas aí para você e tirado dúvidas aí do seu coração. E mais dúvidas aí tem o seu livro também, né? A pessoa que quiser adquirir, consegue aonde? Comprar ele. Esse livro está disponível na amazon.com.br. Só pesquisar lá, Negacionista é o Ateu, tem a versão física e tem a versão digital disponível. A versão do Kindle, né? E assim, um preço até módico a versão digital. E que também quem quiser também me acompanhar nas redes, eu tô ali no Instagram, especialmente, no @o Código de Deus. Muito bem. Muito bem. Agradeço muito, viu, Rafael, pelo convite, pela conversa, foi ótima. E espero ter essa oportunidade de a gente conversar de novo aí, talvez sobre esse novo assunto com que surgiu. Com certeza, a pessoa já se inscreve aí, porque vai sair o próximo aí. E quem quiser ter mais informações, está na descrição do vídeo aí, tá bom? É só você clicar no maisinho aí, vai estar aí o Instagram do Luiz Alexandre, o meu também, e do Crente Podcast. Meu irmão, nós temos uma caixinha aqui que ninguém escapa. Certo. Então você tira um versículo e no final eu peço, sempre meu convidado faz uma oração, tá? Certo. Pega a caixinha, acho que fica melhor. Já conseguiu pegar, tá ótimo. Posso ler? Pode ler. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34:8. Meu Deus. É o provar, né? O provar que falta pra muita gente. Eu acho que, inclusive, até as pessoas que estão na igreja hoje, estão servindo a Deus, às vezes não prova. Não prova. Estão ouvindo, estão ali por estar, mas não existe uma prova. E a gente, depois de muito gravar testemunhos aqui, eu ouço muitas histórias, e geralmente as pessoas que saem da igreja, que saem dos caminhos do Senhor, às vezes não provou. Isso aqui encaixou muito, né, na nossa conversa, eu creio. Com certeza. E providencial a gente lê isso. Como é feliz um homem que nele se refugia. É uma coisa que você não tinha, né? Se a gente olhar para sua história, é o que você não tinha, felicidade. Exato. E é a antítese do que eu sou hoje, né? Pleno em Deus. Amém. Amém. Meu irmão, meu convidado faz oração no final. Você pode fazer? Claro. Por mim e pelo pessoal que está assistindo aí, tá bom? Querido Deus e Pai, eu lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje no Crente Podcast. Abençoe, Senhor, o Rafael, Jamile. Abençoe, Senhor, Luan, aqui conosco presente também na produção.
Abençoe todo esse ambiente. Atraia para esse ambiente pessoas que tenham testemunha impactantes, que possam transformar as vidas daqueles que os ouvirem. Atraia, Senhor. Abençoe este ambiente profundamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmão, muito obrigado mais uma vez, viu? E já tô te convidando pro próximo episódio. Perfeito. Estarei aí. Obrigado. Um abraço pra você, pra sua esposa, pra toda a sua família, pessoal da tua igreja. Viu? Muito obrigado por ter viajado tão longe, né, pra vir aqui. E pra você que ficou até o final aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal aí. Vamos trazer vários assuntos aí sobre esse tema. Se você se identificou, diga aí nos comentários, né? Ou como que esse episódio aqui falou com você. E pra gente poder estar conhecendo um pouquinho aí do resultado desse episódio. Muito obrigado, espero até o próximo, se Deus quiser.